Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da quinta semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá no livro de Números, no capítulo 21, versículos de 4 até o 9, que nos diz assim: Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Amados irmãos e irmãs, esse daqui é um dos textos que eu gosto muito porque ele traz uma conotação espiritual muito bonita, em especial aí nós que já estamos nos aproximando da Semana Santa. A gente vê que o povo de Deus estava com um grande problema. Eles não lembravam de onde é que Deus havia mais os tirado. Porque eles começam a reclamar, por impaciência, porque a viagem no deserto até a Terra Prometida estava ficando cansativa. Eles começam: Mas Moisés, por que nos fizeste sair do Egito? Era para morrer de fome, para comer a mesma comida todos os dias. Deus continuava a derramar o maná na terra, mas o povo começou a reclamar. Essa mesma comida, esse alimento miserável. E aí diz o texto que Deus então manda contra o povo serpentes venenosas que os mordiam. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês. Uma pessoa que acompanha o canal, talvez eu não consiga achar aqui o comentário dessa pessoa, mas ela fez um comentário muito importante em uma postagem. Eu até salvei aqui, lembrei. Eu queria comentar com vocês. Porque ela diz assim: Ótima meditação, meu irmão. Mas uma coisa que eu não consigo entender é o seguinte: eu sei que Deus é bom e dele não sai maldade. Mas por que essa passagem fala que ele ia fazer o mal? Outra questão. Deus não volta atrás do que diz. E nessa passagem, ele desistiu? Essa irmã, ela comentou numa postagem de uma primeira leitura feita no dia 3 de abril. E encaixa como uma luva nesse vídeo de agora também. Se Deus é bom, por que Deus então permitiu, ou parece que Deus manda contra o povo as serpentes venenosas? E se Deus nunca volta atrás, por que depois que Moisés intercede, Deus volta atrás da história? Para te explicar isso, eu preciso te lembrar que a Bíblia, embora seja inspirada por Deus, ela está sujeita à visão de quem está escrevendo. E como é que era feita a inscrição da Bíblia naquele tempo? Em primeiro lugar, o povo vivia, essa história era contada de pai para filho, de filho para os netos e por aí vai. E aí, essa contagem que era feita de geração em geração, depois o povo escrevia à luz da sua forma de enxergar também. Provavelmente, eles sabiam que historicamente o povo de Deus em algum momento nessa época do deserto começou a ficar impaciente. E diante da impaciência do povo acabou acontecendo esse fenômeno. De repente, cobras começaram a morder as pessoas, a picar as pessoas. Várias serpentes começaram a aparecer. Em momento algum surgiu uma voz do céu dizendo assim: Estou mandando para matar vocês. Não. Mas o autor começa: vamos pensar um pouquinho. As pessoas estavam reclamando, então eu acho que foi Deus. Entenda, não é que Deus mandou mal, mas é na ótica de quem está escrevendo o texto. E aí depois mostra a intercessão de Moisés. Moisés sempre foi uma figura, de intercessão do povo. Então não é estranho você pensar de Moisés realmente intercedendo a Deus pela realidade do povo. E aí o que acontece? Deus então dá uma estratégia a Moisés. Essa estratégia é muito bonita, que é de colocar uma serpente com haste. Quer dizer que Deus voltou atrás? Se você agora entendeu o que eu falei agora há pouco, de que muita coisa é a visão do texto em si, você vai ver que Deus não voltou atrás hora nenhuma. Pelo contrário, Deus deu uma estratégia no coração de Moisés, então, para que aquela situação que era ruim pudesse ser revertida em alguma coisa boa. Olha que bonito. Das serpentes que estavam ali
venenosas, acabando com as pessoas, Deus pega essa mesma coisa que parece ser algo ruim e transforma ela em algo boa. Porque agora quando o povo olha para aquela serpente, diz o texto que essa pessoa que foi mordida pela serpente agora vai começar a viver. Né? E essa serpente agora torna-se então um sinal que quando o povo olha para ali, consegue ser curado. Não sei se você parou para observar, mas a gente também tem um símbolo cristão que vai na mesma dinâmica. A cruz. Ela sempre foi tida como um sinal de morte. E no contexto bíblico, as pessoas que acabavam morrendo crucificadas eram pessoas que eram malditas, eram as piores pessoas da sociedade. Então, no final das contas, não é estranho a gente poder pensar que Jesus, então, ao morrer na cruz, ele traz um novo significado para a morte de cruz. Até então, a cruz, que era sinal de morte, agora passa a ser sinal de redenção, sinal de vida. Como a gente muito bem analisou, aqueles que olham para a cruz do Senhor acabam automaticamente, né, buscando a cruz, buscando experimentar a graça que provém da cruz, também conseguindo aí uma renovação de suas vidas, né, uma alteração de suas vidas. Mas pensando aqui, o que é que esse texto então pode nos ensinar? Primeiro, trazer a nossa reflexão sobre as nossas impaciências. Quantas e quantas vezes aí a nossa caminhada para o céu, a gente é tão impaciente que a gente não quer passar pelas provações, não quer passar aí pelas tribulações que são próprias da vida. Uma segunda coisa que também pode muito bem nos chamar a atenção é que o que fazia o povo ser curado eram os olhos fixos nessa serpente que aparecia aqui. Muitas e muitas vezes nós deixamos os nossos olhares mudarem de direção. Teremos o olhar fixo na pessoa de Cristo e começamos a colocar nas pessoas, nas coisas, em mim mesmo. Amado irmão, amada irmã, todas as vezes que eu tiro o olhar de Cristo e começo a focar nas pessoas, nas coisas negativas, eu automaticamente corro sérios riscos. Eu corro o risco de tirar Deus do centro. Eu corro o risco de tirar Deus como foco principal da minha vida. Quando eu coloco outra coisa no lugar que é Deus, essa coisa me desorienta. E aí tudo começa a desandar. Que nós possamos então aprender com esse texto. É preciso colocar o Cristo no centro, olhar para Ele, porque é Ele, essa verdadeira, né? Esse verdadeiro sinal, a cruz é verdadeiro sinal que gera em nós cura para tantas mordidas que muitas vezes o pecado gera em nossa alma. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão trazida para essa terça-feira da quinta semana da Quaresma, amado irmão, amada irmã. Eu te aguardo aqui no canal daqui a pouco, às 7 horas da noite, para o estudo também do Evangelho que a igreja nos propõe para esta terça-feira da quinta semana da Quaresma. Te aguardo, tá bom? Até daqui a pouco.